bíblico. E se não é bíblico, provém de conceitos ante o nosso Cristo, quer dizer, contra o nosso Cristo. Então o cavalo branco é o anticristo. O cavalo vermelho, nós vimos que é a guerra, não é? E tem todo sentido se você for parar para pensar, não é? A partir do momento que o mundo ele começa a passar por um processo de caos, de divergência, existe todo sentido que a guerra venha. E aqui tem uma coisa bastante interessante, eu não sei se você sabe disso, mas nós já tivemos duas grandes guerras mundiais. Porém, essas duas grandes guerras mundiais, elas nunca envolveram todas as nações do planeta. Nem a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra. Nós não tivemos todo mundo envolvido, todo mundo literalmente, nós nunca tivemos isso. Porém, o Cavaleiro Vermelho vem para dissipar uma guerra apocalíptica, uma guerra mundial. Todas as nações da Terra estarão envolvidas nesse processo. Então, quando eu penso da forma que eu estou colocando para vocês, humildemente eu falo para vocês que nós, se nós formos olhar para o mundo, diante da fé que defendemos, do Cristo que acreditamos, e de tudo que está acontecendo, em todos os níveis, com certeza, nós podemos dizer que estamos no princípio das dores. Naquele período que antecede, pela nossa fé, o arrebatamento da igreja. Que os sinais, eles são evidentes em todas as esferas. Em todas as esferas. E também para a menina dos olhos de Deus, que é Israel. Não é o tema dessa noite, mas as coisas têm acontecido em Israel de uma forma muito clara, porque as profecias que antecedem o período da grande tribulação, o princípio das dores, elas se encaixam no mundo político, religioso, existencial, humano. Elas vão se encaixando, e aquilo que tem acontecido em Israel, se você pegar o contexto geral, entendendo pela fé, que a Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos de Deus, nós podemos dizer para você assim claramente que o círculo está se fechando, e o arrebatamento da igreja está indo para acontecer. Dito isso, nós vamos hoje definir, pela linha de interpretação, o que seja, ou o que é, perdão, o cavaleiro. O cavaleiro, os dois, o terceiro e o quarto cavaleiro. Eu preciso dizer para você também que os 4 primeiros selos, eles são trazidos por cavaleiros. Você vai ver que o 5º, o 6º e o 7º selo não tem essa referência. João fala que o 1º, o 2º, o 3º e o 4º selo são trazidos por cavaleiros. Ok? O cavalo, na simbologia bíblica, significa conquista. Vem para conquistar. Vem o anticristo para conquistar. Vem a guerra para conquistar e destruir. Ok? O terceiro cavaleiro, ele representa a fome. Mas não uma fome qualquer. Nós temos vivido, nos dias atuais, em algumas regiões do mundo, muita fome. O país mais pobre do mundo, que está no continente africano, é Burundi. Lá a fome é algo assim inexplicável. Existem ações humanitárias naquele país, mas lá já se vive uma fome grande, imensa, em praticamente toda a nação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que é a região mais pobre do país. Existem lá ações, igrejas, enfim, associações, mas nós temos lá. Mas a fome que existe em Burundi, como no Vale do Jequitinhonha, não passa perto. Nós não conseguimos imaginar o que vai acontecer
quando esse cavalo foi dispensado. E ele é fruto e consequência do segundo cavaleiro, porque a guerra gera fome. E a Bíblia diz que a fome assolará a face da terra. Quando o apóstolo João ele faz a citação do terceiro cavaleiro, usando a expressão e falando do denário, o denário era uma moeda na época de João que valia um dia trabalhado do trabalhador. Então João cita uma medida de comida e cita o denário, e antes disso ele cita a balança. Nós lemos isso no Apocalipse. Quando ele cita a balança, entendendo que esse cavalo é a fome, ele está querendo dizer que nessa época a comida, mesmo para aquele que tiver condição financeira, vai ser muito difícil de ser conquistado, de ser comprado. Por quê? Por duas razões. Por duas causas que eu vou colocar para vocês daqui a pouquinho. Mas também porque a alimentação do mundo vai estar no poder do anticristo. Está dando para entender? Então, as nações que estiverem mais próximas dele, com certeza vão ser privilegiadas. Perfeito? Aquelas que não estiverem no entendimento dele tão assim como ele, com certeza vão ser prejudicadas. Então, esse cavalo, quando João escreve, ele fala, olha, a comida vai ser, mesmo para aquele que tem, racionada. Vai ser difícil de comprar. E para aquele que tem o denário, ele está dizendo aqui que mesmo tendo, ele não vai conseguir comprar o suficiente para se manter. Porque a fome vai trazer a escassez. Quais são as consequências ou as causas que vão trazer a fome na grande tribulação? Você poderia se perguntar. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 16, verso de número 8. Apocalipse 16, verso de número 8. Olha o que João escreve aqui, em visão. João 16, 8. Aqui João escreve sobre as 7 taças da ira de Deus que vão ser derramadas sobre a face da terra. Apocalipse 16, 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, mesmo assim, recusaram-se a se arrepender e a glorificar o nome do Senhor. Então, uma razão, a primeira razão, é que o clima mudará. O que João está dizendo aqui é que haverá períodos na grande tribulação em que a face da terra e o ser humano sofrerá um calor caustigante. As pessoas serão queimadas pelo calor do sol e não terá onde esconder. Nós já vivemos, não é? Se a gente se interessa um pouco, eu creio que se interessa, a gente já vive vendo a temperatura da terra mudando. Alguns países da Europa, como França, Itália, Alemanha, já vivem um calor acima de 40 graus, que é uma coisa totalmente absurda, fora do padrão para aquela região. Os Estados Unidos já vivem um inverno discrepante. Então, o clima, ele afetará a lavoura. Hoje, o mundo tem aproximadamente 3,4 bilhões de áreas, de hectares, de acres que podem ser cultivados, podem ser arados. Mas na época da grande tribulação, devido a todo esse processo de movimentação do juízo de Deus, o clima não mais ajudará. Então, nas 7 taças que nós vamos estudar, uma delas fala que
e quando a taça for derramada, o sol virá com calor calcigante, queimando e matando o ser humano. O segundo motivo para se causar fome, pelo menos a fome que nós não conhecemos ou nunca vimos, é a guerra, é a própria guerra. Então eu repito para vocês que nós já tivemos guerras consideradas mundiais, mas as guerras mundiais não atingiram todo o planeta. O que João está dizendo aqui é que essa guerra envolverá todas as nações da Terra. Agora, presta bem atenção, eu anotei duas coisas aqui para você ver como às vezes as nações e seus líderes agem no meio da guerra. A Rússia, em 1812, ela lutou e venceu a França, que era liderada por Napoleão Bonaparte. Em 1941, a Rússia, de novo, venceu a Alemanha. E interessante aqui que Hitler, ele invadiu a Rússia, e a Rússia era companheira, era amiga, né, da guerra que estava sendo travada da Alemanha. Só que para matar os judeus alemães, Hitler traiu a Alemanha e invadiu a Alemanha. Sabe qual foi a estratégia do governo russo, tanto na época de Napoleão, quanto na época em que duelou contra Hitler? O exército russo, ele não conseguia combater com eficiência o embate de terra, não é? Os soldados de terra, ele não conseguia fazer isso, tanto contra Napoleão quanto para com a Alemanha. Então, o que a Rússia fez? Ela pegava a população, conforme, por exemplo, Napoleão avançava dentro do território russo, o governo russo, ele afastava a população da área que seria atingida e levava a população para mais dentro da Rússia, para proteger a população. Só que ao tirar a população da onde estava, o governo russo e o exército russo queimavam tudo o que havia na região. Plantação, casa, animal, matava tudo. Ia retroagindo com a população para dentro da Rússia. Nos dois períodos que eu falei aqui para vocês, e no outro período também russo, uma guerra também ocorrida na Rússia, só que quem liderava a Rússia era Stalin, também outro forte candidato ao anticristo. Ele fez a mesma coisa. Ele empurrou a população para dentro da Rússia, na região da Sibéria, que é uma das regiões mais frias do globo, temperaturas baixíssimas, e queimava aquilo que deixava para trás. Ele empurrava a população para o próprio país e queimava. Para quê? Para que quando o pessoal viesse invadir, não encontrasse nada. Aliás, Hitler, o começo da derrota de Hitler, dizem, né, que foi por aí. Ele perdeu na Segunda Guerra, porque ele perdeu muito dentro da Rússia. Agora, presta atenção comigo. Eu pego a população do meu país, eu queimo o meu território para proteger a minha população na Sibéria, onde nós temos as temperaturas mais baixas do globo. Deu para entender a estratégia? Na época de Stalin, dizem que entre 7,5 a 10 milhões de pessoas russas morreram por causa da estratégia. Então veja, eu estou dando para você apenas um exemplo de um procedimento de um chefe de nação, que poderia ser uma outra nação qualquer, dentro do desespero de uma guerra. Agora, sem querer ser alarmista, mas sendo realista à luz da Bíblia, imagina essa situação dentro de uma guerra mundial, onde o controle de tudo está na mão de um só. E para ajudar esse um só, é servo primeiro de Satanás. Pare e pense. Então, toda essa
situação envolve o processo do juízo de Deus até o terceiro selo. O quarto selo. Aqui cabe uma explicação bem interessante para você, porque a Bíblia, ela fala para nós que o quarto selo é trazido por um cavalo amarelo. Perfeito? Na maioria das traduções, sejam brasileiras, americanas, enfim, escreve-se assim, cavalo amarelo. Porém, na verdade, quando você vai para o grego, a língua grega, que é o original do escrito do Apocalipse, a palavra para definir esse cavalo é chloros. E chloros no grego é verde. Então, na verdade, esse cavalo, na tradução original, não é amarelo, é cavalo verde. Aí você poderia se perguntar, bom, então por que escreveu o cavalo amarelo? Não tem sentido. Então, dizem os especialistas que os tradutores da Bíblia, quando traduziram o texto de João, quiseram trazer para uma realidade que fosse conhecida pelo ser humano. Porque existe cavalo branco, existe cavalo preto, existe cavalo de couro, o cavalo tem, deu branco aqui, avermelhado, perdão? Malhado. A cor dele é avermelhada, né? E existe o cavalo baio, que é puxado para o amarelo. Então, eles identificaram, pensaram, segundo os teólogos, dessa forma. Mas, na verdade, o chloros, em grego, é verde. Então, esse cavalo aqui é verde. Quando a gente olha assim, veja que a interpretação que eu estou seguindo aqui com vocês, ela se encaixa. Por isso que eu disse no primeiro, antes de começar aqui, que existem várias interpretações. Eu, particularmente, entendo que eu tenho que passar para você aquela que é mais coerente, aquela que é mais cabível dentro do conceito que a gente está tentando explicar. Esse cavalo verde, segundo alguns teólogos, é a religião islâmica, que é o Islã. O islamismo, ele tem algumas cores. Branco representa, branco, preto, mas a maioria dos estudiosos das religiões dizem que o Islã tem como cor de referência o verde. E olha onde se fundamenta isso. Eu vou ler para vocês aqui o nome de alguns países que na bandeira ou aparece o verde de uma forma total, ou o verde toma conta de parte da bandeira do país. Arábia Saudita, Paquistão, Mauritânia, Palestina, Afeganistão, Iraque, Síria, Saara Ocidental, Jordânia, Kuwait, Líbia, Emirados Árabes e Sudão. Todos esses países têm a cor verde nas suas bandeiras. Todos esses países, ou a maioria deles, é de religião islâmica. Hoje que eu digo, o último levantamento foi de 2021. Essa é a situação em proporção de número de adeptos das religiões do mundo. Eu peguei só as 3 primeiras. O cristianismo, no último levantamento, tem 2,4 bilhões de adeptos do cristianismo. O islamismo, 1,8 bilhão de adeptos. O hinduísmo, hoje que eu digo em 2021, 1,2 bilhões de adeptos. Sendo que o hinduísmo, esse número, está muito na Índia. A Índia ela é hinduísta, milhares e milhares de deuses. Mas a religião que mais cresce proporcionalmente no mundo é o islamismo. Na Europa, países como a Bélgica, Alemanha, Suíça, Inglaterra, inclusive na Inglaterra, nós temos um histórico lá recente
de igrejas cristãs sendo fechadas e mesquitas sendo abertas. O islamismo tem crescido absurdamente. Na França, nós temos 25% da população abaixo de 20 anos já é islâmica. Eu estava vendo hoje, de cada 10 meninas francesas abaixo de 20 anos, 8 já são islâmicas. O Islã, ele hoje, proporcionalmente, ele tem assim, representativamente, 1,6% da população da Terra. Vamos para a Bíblia. João escreve que o cavalo verde, não amarelo, ele vai dizimar, ou vai poder dizimar 1,4, um quarto da população. João não está dizendo que ele vai matar 1,4 da população. João está dizendo que terá o poder de poder dizimar 1,4 da população. O islamismo, ele tem alguns princípios muito interessantes e que tem todo o sentido bíblico aqui, para aquilo que nós estamos tratando. No final da Primeira Grande Guerra Mundial, o califado, que representava o conjunto de países que dominavam o Islã, na época ele foi praticamente dizimado. Porém, os líderes do Islã jamais perderam a perspectiva de voltarem a ser no mundo o que eles já foram. Aquele que é adepto do Islã, principalmente nos países árabes, eles têm uma orientação. A orientação é povoar o mundo. Não é? E para você casar, por exemplo, com uma jovem islâmica, você tem que se converter ao Islã. E o contrário também é verdadeiro. Para você casar com um homem que pratica o islamismo, você tem que se converter ao Islã. Essa técnica deles, ou essa prática, ou essa estratégia, já está sendo colocada assim, de forma, um potencial muito alto. Tanto que existem levantamentos que no máximo 10, 12 anos, o continente europeu, que é um continente considerado cristão, ele será de maioria islâmica. Só que tem um detalhe. O Afeganistão, por exemplo, ele foi retomado agora pelo Talibã. Eu falei isso para vocês semana passada. O exército americano saiu de lá e o Talibã tomou conta do Afeganistão. Quando o islâmico extremista ele entra dentro de um processo de um território, ele aplica uma lei chamada Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é o seguinte: ou você se converte ao Islã, ou você vai ser condenado à morte. E morte por decapitação. Então, quando eu junto tudo isso, o processo de crescimento do Islã, a representatividade dele em todo o mundo, o conceito dele, que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, você vê que considerar essa questão da representatividade de uma religião, ela poder ser, talvez, um braço forte daquele que vai dominar o mundo, tem muito sentido. Principalmente se essa religião não considerar Cristo o que ele é. Porque o Islã considera Maomé o seu principal profeta. Ele até acredita em Cristo, só que Cristo não é um profeta como Maomé. Ele está abaixo de Maomé. Então tem muito sentido isso. Olha como é que funciona o Islã. Eu vou explicar isso aqui para vocês, apenas para visualizar. Eu vou mostrar aqui, depois eu passo para o pastor Osman. Essa foto aqui, ó, ela é da mesquita de Masjid Haram. É uma mesquita em Meca, que é a capital do islamismo na Arábia.
Na cidade de Meca, dentro da cidade de Meca, só entra quem é islâmico. Se você é cristão, você não entra dentro de Meca. Existe todo o controle do governo para poder dissuadir e adotar isso. Essa foto ela é aérea, né? Mas aqui, ó, depois eu vou passar para o pastor e vai passar para vocês. Existe uma estrutura que se chama Kaaba. É uma estrutura em forma de quadrado, ela é coberta por um tecido preto. E uma vez por ano existe a concentração ou a peregrinação do islâmico até Meca. Por quê? Porque ele, ao se converter, ele tem um compromisso com Maomé de pelo menos uma vez na sua vida ir até Meca. E por que ele vai até Meca? Ele vai para conhecer a mesquita? Não, ele vai para fazer a seguinte peregrinação, que é um ritual. Ele vai circuncidando essa estrutura preta aqui, ó. Ele circuncida, quer dizer, ele anda ao redor dela por 7 vezes. É uma espécie de um ritual daquele que é adepto do Islã. E na ala oeste desse cubo existe uma pedra, tá? Ela está abaixo, do lado oeste desse cubo. Essa pedra ela é considerada como a pedra preta ou a pedra sagrada do Islã. Então, as pessoas, elas creem pela sua fé, que elas têm que tocar nessa pedra. Porque ao tocar nessa pedra, os seus pecados, eles vão sendo redimidos. E para o Islã, essa pedra aqui, eu não trouxe a foto, mas se você pesquisar na internet, você vai com certeza ver. Essa pedra preta do Islã, segundo aqueles que são islâmicos, ela data de Adão e Eva, e foi o profeta Maomé que providenciou a vinda dela, que veio do céu, para que ela pudesse ser venerada. Deixa eu pegar, pastor. Agora, tem uma coisa que me chama muito a atenção com relação a isso. Aquele que acredita em Maomé, ele pratica diariamente o salat. O que é o salat? Ele tem que fazer diariamente 5 orações ao seu profeta. Ele tem horários específicos, onde ele e a sua família, independente do lugar que estejam, voltam o seu corpo para a Meca. Eles colocam o rosto em terra, em sentido de adoração a Maomé, e oram todos os dias. Se você for conversar com o islâmico a respeito do livro sagrado deles, isso também vale para o judeu. Se você for conversar, é bom que você se prepare muito bem, porque ele conhece o livro da fé dele. Ele conhece. Ele consegue dialogar dentro do conceito da fé dele com qualquer pessoa. Ele é totalmente preparado, ele é interessado. Ele não é uma pessoa, desculpa eu falar assim, eu penso para você entender, que não tem o equilíbrio da fé. Entendeu? Eu estou falando da fé dele. A formação dele, pastor Manuel, isso vale para o judeu também. É uma formação, pastor Osmar, equilibrada. Ou seja, ele conhece o lado racional da fé. Ele conhece, vamos colocar a Bíblia como um lado racional da nossa fé. Porque na palavra de Deus está escrita a verdade dele, que toca o nosso coração, ou seja, o lado emocional da nossa fé, que faz com que, desde que nós estejamos dentro da palavra de Deus,
os frutos do Espírito Santo brotem em nós e também os seus dons. Deu para entender? Então, assim, existe, velho, equilíbrio na fé islâmica. Existe o conhecimento do livro sagrado. Existe a devoção àquele que eles consideram Deus. Nesse aspecto, eles são, como judeu, admiráveis. Uma outra coisa que o islâmico faz, com muita consciência, é que dentro desse conceito que ele foi formado de equilíbrio, ele não nega a sua fé. Ele morre pela sua fé, sem nenhuma dificuldade. Ele se entrega pela sua fé. Não é verdade? Não é verdade? Existem atos aí que são considerados terroristas e tudo mais, fruto de alguém que é islâmico, tem ou não tem? E a pessoa faz isso com tranquilidade. Eu estou levantando isso para você porque, para nós que estamos aqui, para você que me escuta nas redes sociais, olha, meu querido, assim, nós precisamos entender que Deus é equilíbrio. Eu não posso viver apenas um lado da minha fé. Eu não posso viver apenas, não que isso não possa ser feito, deve ser feito. Eu não posso viver, pastor Manuel, repito, deve ser feito, apenas no glória e no aleluia, dentro de uma igreja. Eu não posso. A fé não é isso. A fé não é o êxtase emocional de uma palavra ministrada pelo Espírito Santo, ou por um cântico onde o Senhor é entronizado no meio da adoração e toca o nosso coração. A fé não é apenas isso. Então, nesse aspecto, fazendo aqui uma analogia, uma comparação, eu te falo para você e falo para mim e para você que me escuta. Nós precisamos sair do entendimento que talvez nós tenhamos daquilo que é Deus. E estarmos preparados verdadeiramente, não é isso, pastor Osmar, para aquilo que vem, que está chegando, que está às portas. Porque o que nós estamos tratando aqui é do arrebatamento da igreja. É aquilo que nós defendemos, é aquilo que nós acreditamos. É a nossa recompensa final de um dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então é isso que nós precisamos entender e adequarmos a nossa fé no equilíbrio de Deus, ou seja, a razão da fé, o conhecimento inesgotável da palavra de Deus e a emoção da fé, que é o quebrantamento que me leva para próximo do Espírito Santo poderoso do meu Deus. Porque se eu for para um lado só, seja o conhecimento ou seja a emoção, se eu for para um lado só, eu fico totalmente desequilibrado. Uma fé fraquinha, sem conceito nenhum. Com relação a isso, eu te falo que se eu creio que o cavalo verde for a nação islâmica, eu digo para você que tudo que eles buscam fazer, respeitosamente eu falo isso, existe excelência, seja conhecer Maomé, seja 5 vezes ao dia se dobrar para a Meca e adorar Maomé, seja converter o coração da sua família ao islamismo e tantas outras coisas mais. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17.
gostaria de ler com vocês os versículos 1 até o versículo número 9, Atos 17. Tendo passado em Anfípolis e Apolínia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E Paulo dizia: este Jesus que lhes proclamam é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus, eles ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estavam agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada, e assim eles os soltaram. O que isso tem a ver com o Apocalipse? O escritor de Atos, nesse texto, ele relata uma parte da segunda viagem do apóstolo Paulo e seu irmão Silas, quando eles passam por Tessalônia. Tessalônia era uma cidade muito bem conceituada, de porto marítimo, às margens do mar Mediterrâneo, e passava ao lado de Tessalônia uma estrada de muita dissuasão de alimentos que chegava até Roma. E Paulo e Silas foram até Tessalônia para pregar o Evangelho. Chegando lá, aconteceu o que aconteceu aqui. E Silas e Paulo saíram da cidade. O apóstolo Paulo, ele tem uma característica pastoral maravilhosa. Paulo, que é chamado de missionário, para mim, particularmente, eu chamaria de pastor. Ele tinha uma preocupação muito grande em cuidar, mesmo que à distância, das suas ovelhas. E a prova disso estão nas cartas que nós temos escritas por Paulo no Novo Testamento. Se você ler as epístolas de 1º e 2º aos Tessalonicenses, se você ainda não leu, eu te convido a ler, são apenas 8 capítulos, você vai identificar algumas coisas que Paulo orienta a essa igreja. Quando Paulo escreveu, tinha chegado para Paulo uma notícia muito preocupante para ele. Ele ficou sabendo que em Tessalônia, mais precisamente na igreja, havia se levantado um grupo dentro da igreja
um pouco preocupado e não entendendo muito bem aquilo que havia sido ensinado a eles a respeito da volta de Jesus Cristo. Dizem alguns teólogos, e eu acredito nisso, que a carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses é um relato do apóstolo Paulo sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E se você ler com esses olhos, você vai ver a confirmação do que eu estou falando para você. Então havia dentro da igreja esse levante. Por quê? Porque as pessoas começaram, as convertidas começaram a se perguntar, mas ele não iria voltar? Ele não voltou. Há outro detalhe, na igreja de Tessalônia, nós temos os primeiros europeus, cristãos europeus da face da terra, vamos dizer assim, porque depois da época de Cristo, como Tessalônia fica na Grécia, né? Então ali foi a primeira conversão do povo europeu, foi considerado ali. E esse pessoal começou a questionar, mas não falou que ia voltar? Não voltou. A gente está sendo perseguido. O Império Romano está aqui atrás da gente. O que a gente vai fazer? Junto com isso, com esse, vamos dizer assim, esse balançar da fé, havia também, fora da igreja, e Paulo escreve sobre isso, pessoas trazendo para dentro da igreja heresias, coisas que não batiam com o ensino do apóstolo Paulo a respeito de Jesus Cristo. Então Paulo ficou preocupado e começa a escrever exortando a igreja. Algum tempo atrás, tem um jovem que eu conheci, eu tenho mais ou menos a idade do meu filho, de vez em quando a gente conversa, ele se converteu e está fazendo um caminho muito bonito. Ele chegou para mim e falou assim para mim, falou aí, meus pais, eles são separados e eles conhecem Jesus Cristo. Eu me converti, eu sou o único que aceitou Jesus Cristo na minha família. E eu comecei a falar com os meus pais a respeito de Jesus. Eu queria que eles ouvissem de mim a respeito desse Cristo. E eu falei para eles que Jesus Cristo vai voltar. Na hora que eu falei isso para o meu pai falou assim, pode parar. Eu já conheço essa história. Estão falando para mim que ele vai voltar desde quando eu era criança. Aí ele falou para o menino, não fala mais para mim, comigo sobre isso. Você aceitou, está contigo. Não tem problema, só que não fala para mim que ele vai voltar. Sabe, meus irmãos, a igreja, ela precisa viver próxima da glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela pode se manifestar como ela tem se manifestado. Porém, a igreja precisa aprender a viver com o pé no chão, não duvidando, ou não vivendo de uma forma que Cristo não vai voltar. Porque Ele não conta o tempo como eu conto e você conta. E Deus, diz a palavra, pastor Manuel, Ele é grande em misericórdia. Porém, tudo que está escrito na sua palavra está se cumprindo e vai se cumprir. A nossa vida, ela precisa entender a Cristo e ao nosso Deus muito além dos nossos olhos, daquilo que nós vemos
Nós precisamos viver nos interessando pela presença dele na nossa vida. Nós precisamos viver em amor, em obediência, em alegria, como diz a palavra, esperando a volta dele, que virá como ladrão da noite e nos buscará. Nós precisamos parar de viver um evangelho aparente ou emocional apenas. Devemos continuar a dar muita glória e muito aleluia, mas eu te digo que não é isso que impressiona o coração de Deus. Conhecer o Apocalipse, ou as revelações do apóstolo João, é conhecer a vontade de Deus para aquilo que Ele mesmo separou. O que João, na verdade, escreve em todo o Apocalipse, de uma forma nua e crua, desculpa a expressão, é mais ou menos isso. Olha, Marcos, escuta o que eu estou escrevendo aqui, o que eu estou revelando, porque o meu Cristo vai voltar. Ele vai voltar, mas eu vou te tirar disso. Tudo vai acontecer, mas eu vou te tirar disso, porque eu já te separei. Você me aceitou e eu já te separei. Então vive segundo o meu coração, vive aprendendo da minha palavra, não brincando com a minha palavra. Dá glória e aleluia, e continua a dar muita glória e aleluia, mas me conhece e vive uma vida que me agrada, porque eu vou voltar e eu quero que você esteja comigo. Eu quero a tua vida próxima de mim. As pedras da igreja vão ficar, os bancos vão ficar, mas você, a tua alma, Marcos, vai subir. Glória a Deus. E você vai estar eternamente com Ele. Aleluia. Porque o amor dele e a graça dele alcançou a nossa vida. Glória. Então eu disse para o jovem assim, Senhor, não desiste não. Não desiste não. Continua a falar com os teus pais. Continua a lutar pelas vidas dos teus pais. Ora pela vida deles. Paga o preço, para que o Espírito Santo use das estratégias do coração dele e quebre aquilo que é duro demais, para permitir que o grande amor de Deus alcance os filhos dos pais. Que o Espírito Santo renove essa mentalidade em nós, porque aquilo que nós defendemos não é deste mundo, não é aquilo que nós apalpamos, não é. Aquilo que nós defendemos parte, brota do mundo espiritual através do Espírito Santo, do coração de Deus para nós. E é nessa esperança, que na verdade é uma certeza, que um dia nós iremos ver e viver eternamente com Ele. Glória. Amém? Glória. Vamos orar? Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos ensinou mais um pedaço da Tua palavra, da imensidão do ensinamento da Tua palavra. Quantas coisas, Senhor, estão aqui, quantos ensinamentos para nós, quantas verdades para a nossa vida, quantos refrigérios para a nossa vida, quantas palavras que acalmam o nosso coração, quantas letras que o Teu Espírito Santo tira daqui e coloca dentro da nossa mente para libertar a nossa mente, aliviar a nossa mente. Quantas palavras aqui, Senhor, que confortam o nosso coração na hora da dor, na hora do desespero, que nos ajudam na hora da alegria, porque o Senhor é a nossa alegria.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou isso para nós, essa palavra para nós. E nós queremos declarar para que o mundo espiritual escute, que nós temos interesse em te conhecer através da tua palavra. Nós queremos orar, nós queremos ser íntimos do Senhor, nós queremos o relacionamento com o Espírito Santo, mas nós queremos tudo isso, Senhor, conhecendo a tua palavra. Então, Senhor, os meus irmãos que estão aqui no Templo da Missão Atos e aqueles que assistem esse culto de ensino, Espírito Santo, renova as forças, Senhor, para que eu e meus irmãos conheçamos e prossigamos a conhecer a tua palavra. Que a tua palavra fale conosco, Espírito Santo. Que através da tua palavra nós dobremos o nosso joelho, Senhor, e reconheçamos o que somos, porque somos servos do Senhor. Que a tua palavra nesta noite nos renove. Que a tua presença através do Espírito Santo da tua palavra nos motive, nos instrua, nos alegre, renove os nossos ossos, a nossa mente, renove o nosso coração, Senhor. E eu quero te dizer, juntamente com os meus irmãos, Maranata, Senhor, Maranata, Maranata, Senhor, que o Senhor mande o teu Filho nos buscar. Nós cremos, Senhor, nós cremos e confiamos que um dia, que está muito breve, nós estaremos contigo eternamente. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está. Obrigado pela vida de cada amigo, de cada irmão que assistiu esse culto. Que a bondade e a misericórdia do Senhor estejam alcançando, Senhor, a vida de cada um, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos levantar um clamor aqui pelo pai da Meire, que está internado.